Olá, sou a Larissa, estudante de Engenharia de Produção aqui na Toledo Prudente, onde estamos aqui para compartilhar informações. Trouxemos hoje a convidada Selma Pereira para falar um pouquinho sobre a gestão de pessoas e toda a sua experiência durante a sua carreira. Temos também André Húngaro, onde ele vai compartilhar conosco a sua experiência de ser um nômade digital, morar fora do país e todos os desafios de enfrentar a vida trabalhando pelo home office. Estamos aqui pela matéria do professor Oscar Fujita, Gestão de Pessoas, onde sou acompanhada também dos integrantes do grupo, Lariane Macedo, Juliana Arida, Gabriel, Guilherme Ono e Thiago Pinaf. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, André e Selma. É um prazer imenso recebê-los aqui na Toledo. Espero que vocês estejam à vontade e se sintam à vontade para compartilhar todas as informações possíveis para agregar muito conhecimento à nossa faculdade e à nossa matéria. E vamos lá, vamos iniciar pela Selma. Selma, fale um pouquinho sobre você. Quem é a Selma? Formada em quê? Oi, Larissa. Olá, meninos. Prazer receber esse convite. Eu vim assim, pensando o que eu poderia fazer para agregar aqui, para contribuir com vocês, tá? Eu tenho 32 anos de mercado financeiro. Entrei no antigo extinto Banespa, Banco do Estado de São Paulo, através de concurso público. Passei no meu concurso, prestei o meu concurso com 19 anos. E isso meio que interrompeu a minha carreira universitária, porque eu prestava cursinho, eu fazia cursinho. E graças ao cursinho que eu passei no concurso, né? Mas eu fazia cursinho para fazer odonto. Meu sonho, vocês estão diante de uma profissional do mercado financeiro que é uma dentista frustrada. Gostaria de ter sido dentista, tá? Amava, gosto muito da área, né, de saúde, assim, me interesso, leio bastante sobre isso até hoje. Mas, como a vida não tem receita, né? As coisas não têm receita, não tem certo nem errado, e a vida foi seguindo um outro rumo. Passei no concurso, logo eu também engravidei, casei, e eu fui mãe aos 19 anos e fiquei esperando ser chamada para esse concurso aí. Sonhava com isso, né? E eu fui chamada bem no dia do meu aniversário, quando eu fiz 21 anos. E aí fui lá, entreguei meus documentos, feliz da vida, e comecei, isso era véspera de um feriado, e eu comecei na primeira segunda-feira seguinte. Já se vão 32 anos. Foi no dia 16 de maio de 1988, tá? E aí, enfim, enquanto o banco era um banco estatal, eu fiquei 10 anos na mesma função, tá? E depois disso, no ano de 2000, o banco foi comprado pelo Banco Santander, né? Um banco espanhol, uma multinacional. E a minha vida decolou minha carreira profissional depois da privatização. Mas por quê? Eu não posso culpar a estatal por isso, tá? A estatal, na verdade, ela tinha suas limitações. O banco sofreu uma intervenção do Banco Central na época por problemas financeiros, né, de gestão, porque existia uma intervenção muito grande do governo do estado no caixa do banco, diretamente no caixa do banco. Enfim, isso são detalhes que eu acho que cabe dar até um TCC, para vocês terem ideia. Porém, isso travou o banco, travou todas as promoções. Eu tive um concurso interno, tudo que era promoção era por concurso interno. E eu lembro que, na época, a gente estudou em 4 amigas, e das 4 amigas, só eu passei no concurso interno. Só que esse concurso, na hora H desse concurso, eu não tinha faculdade. E eu me sentia, assim, realmente bastante desqualificada, porque eu pensava que se eu tivesse qualquer curso que fosse o mais básico possível, eu teria uma chance. E eu achava que era isso, mas, na verdade, eu fiquei numa prateleira, eu não fui desclassificada, e eu não sabia disso. E essa prateleira, depois de 2 anos, eu fui chamada para assumir um cargo de gestão. Foi a minha primeira experiência com gestão. Eu tinha 10 anos de banco. Até então, eu era uma pessoa que trabalhava apenas 6 horas no papel, né? Diga-se de passagem, porque a gente sempre trabalha mais. E então, fiz esse concurso, fiquei 2 anos esperando chamar, eu achava que, né, não tinha dado certo. Só que eu tomei uma atitude. Quando eu vi que o motivo de eu não ter sido classificada foi isso, eu entrei numa faculdade. Aí eu não fui fazer faculdade com 20 anos. Com 21 anos eu estudei aqui na Toledo, tá? Para vocês saberem. Eu fiz um semestre de Direito. Mas eu tinha a minha filha pequena e
E eu não consegui conciliar na época. Saía de manhã para trabalhar e voltava, não consegui conciliar. Então, eu resolvi fazer quando eu já tinha 3 filhos. E a vida era bem mais difícil, né? Então, com 3 filhos, eu acho que tudo tem um tempo que não pertence a gente. É o tempo da oportunidade, do momento. Talvez eu não estava madura o suficiente para fazer aquilo naquele momento. E aí eu fiz com 3 filhos, eu fui fazer administração. E calhou muito bem, eu acho que assim. Então, a dentista frustrada hoje se tornou uma administradora que ama o que faz. E isso é que fez a diferença na minha vida, gostar do que eu fiz. Eu amei fazer a faculdade, correu tudo muito bem, eu fui uma das melhores alunas da sala, porque eu curtia aquilo, curtia muito. Eu conseguia enxergar tudo que acontecia da privatização, daquela integração por uma empresa multinacional, extremamente agressiva no mercado financeiro, dentro de um banco ali que tinha outro conceito, né, de um banco estatal, de fomento do próprio Estado, né? Então, eu conseguia linkar isso com todas as matérias que a gente estudava, e a minha carreira realmente deslanchou depois disso. Então, eu posso dizer para vocês que, assim, aqui em Prudente, eu trabalhei aqui, o lugar mais longe que eu fui foi para Marília. Mas eu trabalhei em várias agências por aqui, e dentro da minha limitação geográfica, que eu tinha uma limitação para não ir tão longe, eu tive o cargo que eu quis ter no banco. Mas como é que eu fiz isso? Trabalhando e estudando muito. Porque eu não consegui fazer nenhuma pós, mas eu compensava. Por quê? Porque eu já tinha 3 filhos. Aí foi um momento da minha vida foi avançando, que eu tive que priorizar o estudo dos meus filhos. E aí é uma questão econômica, né? Então, eu tentei dar o melhor estudo que eu pude para os meus filhos, mas eu compensava a minha ausência de uma pós-graduação lendo muito. Eu lia sobre tudo o que me caía na mão e sobre tudo que acontecia dentro do banco. E isso me proporcionou todas as vezes que tinha alguma entrevista, alguma coisa, eu tinha sucesso. Por quê? Porque eu tinha o pé na bola em tudo que estava acontecendo. Fosse uma atualidade, fosse um tema de mercado, um tema interno da empresa, cultural, né? Então, eu conseguia fazer essa leitura naquele momento. E isso me favoreceu em quê? Na gestão de pessoas. Porque aí eu logo comecei a minha gestão, acho que com 12 anos de banco. Então, eu fui gestora durante 20 anos da minha carreira no banco. E a gestão, eu falo que ela pauta pelo respeito ao liderado. Tá? Se você trata o liderado com respeito, você participa ele na tomada de decisão, ele entende os porquês e aonde a gente quer chegar, ele vem junto com você. Ele compra a tua briga. Ele luta ao teu lado. Entendeu? Porque um gestor não faz nada sozinho. Um gestor precisa ter esse engajamento da equipe toda. E como manter uma equipe engajada num ambiente tão hostil quanto o mercado financeiro? O varejo, então, o varejo é complexo. Né? É diferente de quando você parte para E eu posso falar porque eu naveguei por essas outras áreas, tá? Para segmentos um pouco maiores, onde você tem faturamentos maiores e lida com corporações maiores. Então, ali é um atendimento muito mais personalizado. No varejo, é tudo muito intenso. Né? Os volumes são muito grandes, você lida com muitas pessoas, né? Seja clientes quanto funcionários, e você tem que manter o ritmo. E como manter as pessoas? Porque nem sempre você está todo dia legal para chegar lá e fazer uma reunião e fazer todo mundo, né, produzir. E isso acontece em todos os segmentos do varejo. Isso acontece lá nas Casas Bahia, no Magazine Luiza, num supermercado. Tudo que a porta está aberta todo dia, a gente tem que manter alta a energia do time. E nem sempre as pessoas estão com você. Você tem pessoas diversas e trabalhar com diversidade é o desafio, né? O desafio de trabalhar com pessoas que vêm de casa com seus problemas e conseguir fazer a pessoa focar e estar ali no momento presente no que ela precisa fazer. Então, é um desafio todo dia. E isso me desafiava. Primeiro passo, o gestor precisa gostar de pessoas. E não tem problema nenhum você não gostar e não ter afinidade com relacionamentos, né, ser uma pessoa mais introspectiva, mais técnica, não tem problema nenhum. Acho que cada um com seu talento. E é saber identificar talento para você trazer pessoas que
na posição correta. E você se cercar de boas pessoas. Então, a seleção de pessoas, ela passa por um crivo muito sensível de você... Porque a gente não acerta sempre. A gente não pode ter a pretensão de acertar em todas as escolhas. Eu errei várias vezes, mas eu, graças a Deus, eu mais acertei do que errei na escolha das pessoas que eu trabalhei comigo, né, que trabalharam comigo. Então, a gestão passa por alguns pontos, né? Então, você tem que ser uma pessoa que conhece tecnicamente para passar para o seu liderado, para ele entender o que precisa fazer. Você tem que ter um conhecimento técnico bom. É uma soma de competências que a gente desenvolve. Ninguém nasce líder né, ou que isso não seja desenvolvido, que a gente não consiga exercitar. Tudo é um treino, né? Todo dia. E nos fale como você exercitou essa liderança. Alguém te inspirou? Olha, eu acho que eu tive uma inspiração inversa, de não fazer o que eu não concordava. Tá? De fazer diferente o que eu achava que... Cara, isso eu não vou fazer. Sabe quando você tinha um líder que você não se inspirava, ou que ele tinha ideias contrárias, comportamentos, né? Que eu falava, isso é tudo que eu não quero ser. Né? Então, isso eu acho que foi uma grande inspiração para eu fazer. E a conversa que fluía bem. Você ter proximidade com as pessoas. Você se interessar verdadeiramente por quem está do teu lado. E aí, essa troca acaba existindo, entendeu? Ninguém é unanimidade. Isso eu sempre dizia. Olha, eu não sou doce para todo mundo gostar de mim. Mas a gente tem que trabalhar junto e a gente tem que ter um melhor ambiente possível. Eu prezava muito pelo ambiente. Mas eu nunca corri de uma boa briga, né? Então, só que tinha que ter coerência com as coisas. Eu me pauto muito por coerência. Eu não posso falar para você, olha, faça isso e eu fazer diferente. Eu tinha que ter a coerência. Eu gostaria de saber como que era no momento de dar um feedback, de conversar com o seu liderado, né? Como que era nesses momentos mais cruciais? Eu tinha uma brincadeira que eu falava, a gente vai ter um feedback maduro. Virou uma frase minha, nossa, vai ter feedback maduro. Então, você está dando risada, mas é isso. Como eu tinha muita proximidade com as pessoas que eu trabalhava, e eu conseguia construir bons vínculos, eu nunca fiz cerimônia para dar um feedback. Claro que sempre os feedbacks, sempre de forma individual, nunca no coletivo, nunca expondo ninguém, tá? Mas sempre não tinha dificuldade nenhuma de falar. E de ouvir também. Né? Mas eu nunca fiz muita cerimônia para falar o que eu pensava, não. Eu sempre pontuava no ato das coisas que eu achava, diante das coisas que eu acreditava que não estava correto. Eu não esperava chegar ao feedback formal anual, não. E você também comentou um pouco sobre essa questão de diversidade, sabe, lidar com pessoas diferentes. Como que foi para você lidar com isso? Porque é muito complicado hoje em dia no mundo do trabalho a gente lidar presencialmente com as pessoas, tanto com os nossos clientes internos quanto os externos. Como que você fez para lidar com isso? Então, diversidade, quando eu falo diversidade, eu falo no sentido mais amplo possível da palavra. O mercado financeiro ainda, a gente que, nesse segmento agora, por último que eu me aposentei, que foi... agência, a gente não tem tanta diversidade assim. O banco tem muita dificuldade ainda de contratar negros, orientais. Se fala muito em orientação de gênero, mas eu acredito que isso ainda está um pouco na fala, está no discurso ainda. Na prática, as pessoas ainda temem por tomar uma decisão. Né, com isso. Eu falo aqui olhando o interior, tá, gente? Porque em grandes praças isso é um pouco mais comum. Mas a gente não passa longe de ver, várias vezes você lê alguma reportagem a respeito de... a pessoa entrou com uma ação porque se sentiu discriminada. Isso é muito comum, muito, muito comum. Tá? A relação com o empregador, ela é muito institucional, muito formal. Sim. E aí ela acaba chegando a essas vias de você ter que, no momento que você se sente desrespeitado, ter que entrar judicialmente. Então, é muito complexo.
você sai, você se desentende. Pessoa, ser humano é complexo, né? Sim. Então, lidar com diversidade é uma coisa assim tão ampla que é difícil você falar. E isso pauta pelo respeito, respeitar o outro, né? Que nem sempre é fácil, porque a gente carrega também os nossos preconceitos, as nossas cargas, né? Culturais, de formação, as nossas crenças. Então, é difícil você se despir de tudo isso e totalmente isento. Quando a gente fala com uma pessoa, a gente está formando uma opinião naquele momento, né? Falam que em alguns segundos você forma a sua primeira opinião de alguém quando ela entra numa sala, quando você vai se apresentar para alguém, né? Então, é bem difícil. Eu nem sei te explicar como é que eu lidei com tanta diversidade, sim. né? Mas eu acho que isso melhora muito com a maturidade, quando a gente vai respeitando mais o espaço do outro, né? Sim. Mas no começo, assim, da sua carreira, você sofreu muito com isso? Sobre essa questão, por exemplo, de lidar com pessoas diferentes da sua personalidade? Porque, assim, isso é algo muito complexo também no mundo do trabalho. Talvez as pessoas sofreram mais comigo do que eu com elas. Meu Deus! Eu sempre fui um pouquinho meio polêmica, assim, né? Então, às vezes, elas sofreram mais comigo do que eu com elas. Mas sofreram quando eu digo assim, de me aceitar, sabe? Do jeito que eu era. Então, sai um pouco do padrão, você já fica fora da caixa e aí se causa um pouquinho... Todo mundo sabia quem eu era, né? Então, isso pro bem e pro mal. Mas, assim, você sempre... Sempre pro bem e pro mal. Sim, você sempre procurou ser você, assim, realmente, né, em tudo que você fazia. Eu acho que eu sofria de autenticidade. Talvez mas isso seria um ponto de positivo. autenticidade. Eu fui controlando isso um pouco com a maturidade e conforme eu fui galgando um pouco de outros cargos, eu fui começando a controlar mais um pouco isso. Ah, legal. Não deixei de ser autêntica, não, tá? Sim, Meus sim. últimos momentos no banco foram bem autênticos, para falar a verdade para você. Entendi. Uma vez eu tive uma gestora que falou para mim, você precisa se soltar mais. E como que foi para você lidar com esse feedback? Foi... Para eu me soltar, porque ela queria Sim. me ver mais da forma como ela me conhecia fora do banco. Ela queria que eu atuasse, que eu me comportasse mais leve e solta na forma. Talvez eu me contive um pouco. Bacana. Legal. E você, André, fala um pouquinho para nós se você já trabalhou presencialmente, se você já teve essa troca de alguma dificuldade no trabalho presencial ou se foi somente remotamente. Como que foi para você essa experiência de trabalho? Você é formado em quê? Fala um pouquinho de você pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, eu sou formado em Ciência da Computação. Me formei em 2010, se não me engano. Então, tenho 12 anos de carreira aí. Logo que eu me formei aqui em Prudente mesmo. E logo que eu me formei, eu fui para São Paulo trabalhar. Trabalhei lá por 5 anos, 5 para 6 anos. E nesse 5º, 6º ano começaram a aparecer algumas oportunidades para trabalhar no exterior. E com o aumento dessa procura de pessoas do exterior por profissionais do Brasil, eu acabei aproveitando uma oportunidade de fazer uma pós no Canadá. Acabei indo para Vancouver em 2016 e estou lá desde então. Eu trabalhei em algumas empresas em São Paulo, quando eu me mudei para lá. Trabalhei em agência de publicidade, empresa que fazia software para vendas de produtos... Qual era o nome? Bens de consumo. E também trabalhei numa outra agência digital focada em aplicativos móveis. E aí depois eu fui para o Canadá, fiz uma pós-graduação por 2 anos e ingressei no mercado de trabalho lá. E em 2020 que teve a pandemia, né? Sim, isso. Preciso me colocar um pouco no tempo. 2020 veio a pandemia. Por longo de todo o tempo que eu fiquei no Canadá, eu procurava vir para o Brasil para visitar a família uma vez por ano. Ficava um mês aqui de férias. E por causa da pandemia, a gente ficou 2 anos preso lá no Canadá, sem poder ver família, né, com quarentena e tudo mais. Isso... A empresa que eu trabalhava não tinha uma cultura de trabalho remoto estabelecida. A gente tinha 1 dia de trabalho remoto por semana, toda quinta-feira era um dia de trabalho remoto.
mas toda vez que alguém falava de viajar, o Canadá tem uma cultura, é muito multicultural o trabalho no Canadá. Então, a gente trabalha com pessoas do mundo inteiro e o que você menos vê lá é canadense. Então, você vê chinês, as pessoas de Taiwan, Filipinas, Índia, e Brasil, Europa, Polônia, enfim. Então, todas as pessoas acabam indo, em algum momento, visitar suas famílias. E toda vez que alguém falava que ia tirar férias e ia para o país de origem e trabalhar um pouco remoto, o meu gerente ele tinha alguns arrepios, ele não gostava. Ele se sentia muito inseguro com a questão do trabalho remoto. Com o advento da pandemia e a transformação digital que tudo passou, o trabalho remoto se tornou um padrão, né? Eles tiveram que criar uma cultura remota na empresa, porque não tinha outra maneira, ou era isso, ou a empresa deixava de existir. E 2 anos depois, com vacina e tudo mais, a gente aproveitou alguns meses e veio para cá. Então, eu não me considero um nômade digital, eu estou um nômade digital agora. Fiquei por 5 meses e isso está acabando, porque semana que vem eu estou voltando para o Canadá. Mas foi uma experiência bem traumatizante, enriquecedora, enfim, foi uma experiência bem complexa, assim, toda essa jornada aí de transformar a cultura do trabalho presencial para o trabalho remoto, né? A gente vem de uma cultura, eu tinha trabalhado já há 9 anos presencialmente, e aí para começar a trabalhar remoto do dia para a noite é outra maneira de você ver a vida, inclusive, né? Porque você tem que lidar com coisas que você nunca imaginou que ia lidar na sua vida, né? Você acorda e liga o computador, você já está numa reunião, você não precisa acordar 1 hora antes de você começar o seu trabalho, se arrumar, pegar um ônibus, pegar um carro e ir para o trabalho. Você pode acordar 5 minutos antes da sua primeira reunião do dia e você está lá trabalhando. Só que o lado ruim é que o trabalho não sai da sua cabeça. Então você acorda, está no trabalho, só que você não desliga até a hora que você dormir. Então isso foi um desafio muito grande, assim, com relação ao trabalho remoto, o que eu senti. E a disciplina, André, como que é para você cumprir a carga horária, não ter distrações dentro de casa? É bem difícil. É um desafio. Foi um desafio muito grande, assim, voltar a ter uma rotina dentro de casa. O meu apartamento lá em Vancouver tinha uma salinha bem pequena. Era, acho que 1 por 1,5 a sala, alguma coisa assim. E era mais usado como um depósito. Então, o que eu fiz foi comprei uma mesa bem pequena, que cabia exatamente naquela sala. Coloquei um monitor, uma cadeira, e ali virou o meu escritório. Então, aquilo ali me mostrou a importância de ter um espaço para você trabalhar. Então, ali, a partir do momento que eu saía dali e fechava a porta, o trabalho acabou. E eu ia fazer outras coisas, ia para o sofá. Na época da quarentena, ia para o sofá, ficava assistindo filme, porque não tinha muito o que fazer, né? A gente só saía para fazer mercado e voltava para casa. Mas ter uma rotina foi bem complicado, assim, a disciplina para deixar de ter distrações, né? Porque em casa você está lá. Você vai lavar uma louça, você vai colocar roupa para lavar, né? A televisão está a 2 metros de você. E aí? Sim. Né? A tentação é muito grande. E como que era a gestão do seu supervisor em relação a esse período? Foi bem traumático. Assim como eu disse, ele não gostava de trabalho remoto, ele não é dessa cultura. Então, no começo ele chegou a fazer uma coisa que foi bem complicada, assim, bem, para não dizer ridícula, que foi mandar todo mundo ficar com a câmera ligada às 8 horas por dia. Nossa. E não preciso nem dizer que não durou nem 1 semana isso. Até a pessoa que tinha um par meu lá, que tinha uma experiência de casa maior, ele já trabalhava lá há 8 anos, ele decidiu não ligar a câmera. E meu gerente não falou nada, na próxima semana outra pessoa parou de ligar a câmera. E isso foi um efeito dominó, até hoje, dificilmente alguém liga a câmera para fazer reuniões.
Só ele, tem reunião que é só a cara dele lá, porque ele, como gerente, tem que dar o exemplo, mas as pessoas acabaram cansando, né? Tem reuniões que fazem sentido a gente ligar a câmera, porque são reuniões que são mais importantes e a gente precisa tá lá dando a cara, mas tem muita reunião diária lá que dura 15, 20 minutos que o pessoal não liga a câmera porque não faz sentido. Tem gente que mora em apartamento de um quarto e que o espaço da criança é o mesmo espaço do trabalho. A pessoa trabalha na sala e a criança está atrás, brincando, a mãe ajudando a cuidar do filho. Então, assim, é bem complicado, né? A questão de privacidade nesses tempos de trabalho remoto o tempo todo. Mas, assim, durante a sua trajetória da sua vida, você sempre quis ser um nômade digital ou foi, assim, do dia pra noite, alguma coisa assim? Eu nunca havia pensado nisso, até ter a oportunidade de trabalhar remotamente. Hoje eu não digo que é o meu sonho ser um nômade digital, porque também tem suas dificuldades, né? A falta de rotina. Isso porque eu nem sou um nômade digital 100%, assim. Eu estou um nômade digital porque eu não estou trabalhando no mesmo país onde o meu trabalho está, né? Então, eu não sou uma pessoa que fica migrando de um lugar para outro e eu não tenho um trabalho que me permite uma independência geográfica e independência de tempo o tempo todo. Eu não trabalho a hora que eu quero. Né? Eu tenho várias reuniões lá, num certo fuso horário, num certo tempo que eu preciso estar lá para cumprir o meu trabalho. Então, eu não posso ir. Poder eu posso, mas eu posso ir para a Europa, só que vou ter um monte de reunião de madrugada. Eu não vou conseguir dormir. Vou ter que trabalhar de madrugada, porque a maioria das reuniões vão ficar num horário muito ruim. Mas isso a empresa, ela cobre todos os custos, assim, de viagem e tudo mais? Não. É você que paga mesmo? Eu sou um trabalhador remoto. Então, assim, entendi. essa é a diferença. É por isso que eu falo que eu não sou 100% um nômade digital. Então, eu sou um trabalhador remoto. Eu trabalhava em Vancouver, a empresa de Vancouver, e eu estou me mudando para Toronto agora. Uau. E para eles tudo bem. Quando eu falei pro meu gerente que eu falei que eu ia mudar para Toronto, ele falou: olha, não tem problema, a única diferença vai ser o fundo atrás de você que vai mudar. Sim. Para um outro lugar, Então, mas a partir de então que você vai se mudar para Toronto, é 100% remoto. 100% remoto, continuo 100%. Desde que começou a pandemia, eu estou 100% remoto. Então, nunca mais fui no escritório. A sua empresa que tinha aquele certo preconceito do seu gestor, agora já mudou isso e você... Completamente. Sim. Uau. A empresa tinha 3 escritórios diferentes, porque ela começou pequena em um prédio, começou a crescer, mas não tinha mais salas disponíveis no mesmo prédio, alugaram uma sala em um outro prédio atravessando a rua, cresceu mais um pouco, aconteceu a mesma coisa, então tinham salas em 3 prédios diferentes, ali no mesmo quarteirão. Mas depois que veio a pandemia, eles perceberam que isso não fazia mais sentido. Hoje eles se desfizeram dos 3 prédios, das 3 salas que eles tinham, alugaram um prédio novo, com capacidade de 1/3 das pessoas do total de funcionários. Então, o que eles decidiram foi continuar 100% remoto, só que se as pessoas quiserem ir para o escritório, fazer reuniões ou trabalhar do escritório, elas podem a partir de um sistema de agendamento. Mas ninguém é obrigado a ir para o escritório. Agora, voltando para essa questão um pouco mais sobre gestão. Selma, como que foi para você lidar com isso presencialmente? Principalmente na questão da demissão. Como que funcionava essa parte? Olha, demitir uma pessoa nunca é uma tarefa agradável. Isso não causa prazer em ninguém, porque o próprio caminhar que se desfecha num desligamento, ele é árduo. Ele passa por vários feedbacks, né? E a gente sempre pensa no impacto social que aquela perda do emprego vai causar, né? Não é só uma pessoa ali. Nosso país, a gente está aí diante, né, de milhões de desempregados, um alto índice de desemprego como nunca antes, né? Então, isso já vem de décadas, né? A gente não tem momentos aí que a gente teve um momento melhor, mas se a gente olhar historicamente, a gente tem dificuldade de empregos no nosso país. Então, sempre tem esse impacto. E a gente tem que estar com a consciência tranquila que foi até o final que você insistiu com aquela pessoa,
entendeu? Enquanto gestor, eu acho que você tem que buscar mostrar para a pessoa várias vezes, sinalizar, porque o teu papel de gestor é mostrar e tentar resgatar as pessoas, porque afinal de contas, em algum momento, aquela pessoa ela foi escolhida por você para trabalhar ali do seu lado. Alguém escolheu aquela pessoa, em algum momento ela se fez numa entrevista e ela foi selecionada. Então, muitas vezes eu recebia pessoas que não tinha sido eu que tinha escolhido, mas a gente tinha uma responsabilidade de tentar trazer aquela pessoa para o jogo, né? Fazer com que ela se desenvolvesse. E isso vai muito de aptidão, se a pessoa tem ou não aptidão para o negócio. E, às vezes, isso não acontece. E acaba culminando no desligamento mesmo. Entendi. Ó, tem uma perguntinha e é sobre competências, que você falou muito sobre competências no começo. Eu quero perguntar para os dois. É que eles têm uma disciplina chamada TAI. Vocês tiveram TAI? Sim. Vocês gostam do TAI? Sim. Mentira! O que significa TAI? Tecnologia, inovação e empreendedorismo. Nós trabalhamos com entender sobre com quem nós somos, entender quais são nossas melhores coisas para entregar para o nosso trabalho. Quais são as competências que nós não temos e quais temos que treinar. Só que eu não vou falar, você não é líder, você tem que treinar a ser líder. Não. Você tem que resolver problemas complexos para entender sobre aquilo. Pô, eu não sei fazer isso. Pô, será que eu consigo aprender isso? A maioria deles não entende sobre competência. Por que essas competências hoje são tão ligadas ao mercado de trabalho, que antigamente não era. Antigamente você tinha que fazer um trabalho manual e fazer sempre aquilo, e você ficava 20, 30 anos numa empresa. Hoje a rotatividade está de 2 anos, 2 anos e meio dentro de uma empresa, se não me falha a memória. Quais são o que um profissional tem que ter para conseguir trabalhar home office? E o que um profissional tem que ter para ele trabalhar no dia a dia, presencialmente? Qual que é aquela competência que fala assim, essas competências, essa pessoa tem essas competências, ela consegue um bom emprego, ou consegue ter a sua empresa, ou consegue trabalhar da sua casa, dando, de repente, alguma consultoria ou mentoria. Mas quais são as competências que hoje são mais valorizadas? Uau, fala aí, André, do seu mundo digital aí. Falando um pouco mais sobre... Eu trabalho com TI, então uma competência muito importante é concentração. Você aprender a lidar consigo mesmo e saber o que te distrai, o que não te distrai, e tentar fazer você mesmo evitar esse tipo de coisa. Disciplina, sem dúvida, é uma delas. Porque sem disciplina você não vai conseguir trabalhar remoto. Como a gente falou antes, tem muita distração envolvida. Um dia ou outro você vai querer dormir até mais tarde, mas você criar o hábito de acordar todo dia no mesmo horário e fazer a mesma coisa todo dia, criar uma rotina é muito importante. Senão você não consegue, no longo prazo, isso vai ser insustentável. Você precisa saber aprender. Para quem trabalha remoto, ou quem vai ser um nômade digital, provavelmente vai ser um redator, vai ser um desenvolvedor, vai ser um designer. Todo dia tem muita ferramenta nova aparecendo, muita coisa nova aparecendo, então você precisa saber aprender. Como você constrói o conhecimento que você precisa executar no dia a dia, né? E acho que é isso. O que precisa, Selma? Olha, eu acho que tem uma palavra que ela é um pouco clichê para mim, né, que sou presencial, mas ela faz todo sentido, tá? Que é a tal da resiliência, né? Muito. É o clichê, mas ela é uma verdade. Você saber se adaptar e entender, conhecimento sempre, isso em todas as áreas da vida. E você tem que ser protagonista da tua carreira, tá? O fato de você ficar 2 anos em uma empresa, tem que entender por que eu estou trocando de empresa. Se é só por valorização financeira e expectativa. Hoje eu percebo, assim,
E cada um com o seu cada um. Isso é a minha visão de mundo e eu só jogo a questão no ar. Quando eu estava no banco, as pessoas falavam assim, olha, eu vou sair do banco e vou trabalhar numa cooperativa. Poxa vida, quando você vê proporcionalmente o que é um banco e o que é uma cooperativa, é indiscutivelmente a possibilidade de você fazer carreira no banco. Mas o banco assusta. Talvez esse tamanho tão grande assusta, né? Então, você fica lá entre a cruz e a espada, entre o conforto, a zona de conforto e o desafio, né? Então, acho que aí entra a resiliência. Como é que eu me adapto a essas coisas? O que vai exigir mais de mim? Como é que a minha vida vai caminhar? Como é que eu vou buscar? Quais são os meus anseios, as minhas ambições? Porque tudo isso está dentro desse pacote aí, né? Onde é que eu quero chegar? Qual a minha idade? Como é que eu olho para frente? O que eu quero fazer? Né? E numa cooperativa, a gente aqui, ela tem um número limitado de agências que você vai poder fazer. Provavelmente você vai ficar numa agência só, no mesmo cargo por muito tempo. E aí que entra essa história. Como é que eu vou ficar tanto tempo num lugar desse? Então, eu saio de um banco e vou para um desse para ficar mais quanto tempo? Talvez vai ser mais curta ainda a minha carreira, né? Mas também tem as coisas que a gente não se submete, o que a gente não aceita. Então, é muito pessoal a decisão, mas ela está intrinsecamente ligada com as nossas ambições, com o que a gente deseja para o futuro, onde a gente quer chegar, né? O que eu quero galgar, o que eu quero construir, o meu legado e o que eu quero para mim. Porque, assim, o que eu percebo hoje, as pessoas extremamente ansiosas e imediatistas. Os jovens, eu percebo hoje, que eles entram de estagiário e querem ser o presidente da empresa amanhã. E a vida não funciona assim. Para mim, eu não consigo acreditar numa empresa que ela seja 100% formada por pessoas jovens ou 100% formada por pessoas sêniores. Por quê? Porque eu acho que a mescla da energia com a experiência, ela é formidável. Nossa, eu acredito tanto nessa fórmula, porque eu sempre me cerquei de muitas pessoas jovens para trabalhar comigo. Mas eu sempre valorizei muito a minha bagagem. Sempre valorizei tudo que eu tinha passado para chegar até ali, porque nada comigo foi imediato. Eu sempre fiquei alguns anos, esse tempo que você perguntou para mim de 2 anos, que as pessoas ficam nas empresas em média, era o tempo que eu ficava em cada cargo. Porque é um tempo de você maturar naquele cargo. A gente fala muito em empresas assim que você dá a gente chamava no banco assim, vamos acelerar a carreira de fulano. Algumas pessoas, você acelerava 10 pessoas. Dessas 10, algumas não respondiam. E a gente chegava numa situação que, quando não responde, você precisa desligar. Muitas, às vezes, deslanchavam. Assimila e vai. Mas outras não. Então, assim, é muito individual, é muito de cada pessoa. E você, quando acelera, você corre esse risco, né? De não dar certo. Então, existe um tempo de maturar, um tempo de aprendizado, de consolidação de conhecimento. Por quê? Porque o turnover, quando ele é muito alto numa empresa, você prejudica, inclusive, a cultura interna da empresa, porque são tantas pessoas entrando e saindo que você acaba não construindo isso. Então, você fica meio que sem uma personalidade na empresa, né? Ao mesmo tempo que, se você também não valoriza e não promove as pessoas, também você acaba desmotivando as pessoas, porque também não vai morrer ad eterno ali num cargo. Então, é um olhar muito atento na gestão das competências, de você ir ali, é um ajuste fino com cada pessoa, para você ir apertando os parafusinhos ali, falando, melhorando e trocando as pessoas de lugar. Muitas vezes as pessoas resistem a sair das posições que elas estão, né? O conforto disso, a zona de conforto, né? Porque quando eu domino e eu não quero mais sair daquilo. E eu falava assim, você tem que ser muito bom, você tem que ser o melhor para você bater no peito e falar, eu não quero sair daqui. Eu sou o melhor aqui e quero continuar aqui. Ok. Então, tá bom. Eu preciso de você lá, mas se você quer continuar aqui, você tem que continuar sendo o melhor.
certo? Porque eu não posso continuar ali numa zona de conforto e deixar de ser produtivo. A vida, para mim, profissional, ela é pautada na produtividade. Você tem que continuar sendo produtivo. Quando o André fala para mim que ele tem que ter foco naquilo que ele está fazendo, porque senão baixa a produtividade. Em qualquer lugar, se eu não tiver foco, baixa a produtividade. Seja presencial ou remoto. Então, o foco e controlar aí a doença do século, que não é mais a depressão, para mim é a ansiedade. É o querer demais e aquilo te paralisa, a ponto de te paralisar, é o foco. É você estar presente e estar no momento presente. Eu tenho muita facilidade com isso, absolutamente. Eu sou uma pessoa extremamente... Faço 3, 4 coisas ao mesmo tempo, às vezes me perco, entendeu? E volto de novo, mas eu quero perseguir estar inteira naquele lugar para poder fazer essa diferença. Vou voltar na questão do feedback, que na verdade assim, a gente teve uma aula há uns 2 semestres atrás, e onde o professor ele falou um método que ele utilizava, e eu queria saber se você tem um método, né, para essa questão, que ele dava um ponto positivo, falava um ponto negativo, um ponto positivo, um ponto negativo, para não desestabilizar a pessoa, né? Então assim, eu queria saber se você tinha algum método sobre feedback. A gente tem até uns roteiros para dar feedback, né? Eles dão um roteiro, mas acho que, na verdade, quando eu te falei que eu tinha proximidade com as pessoas, eu conseguia conduzir isso de alguma forma muito, muito particular minha. Mas eu gostava muito de falar, não alternadamente dessa forma, mas eu gostava muito de falar o que eu gostava da pessoa, sempre começava elogiando, realmente, você falar, e depois falava os pontos a melhorar e me colocava à disposição das pessoas para ajudá-las. Tá? Um dos feedbacks mais duros que eu dei assim, para uma pessoa, e hoje ele é meu amigo, porque ele tinha um cargo e ele não se empoderava desse cargo. E eu falei para ele, cara, você precisa levantar de manhã, olhar no espelho e falar, eu sou o team leader. Desculpa aqui o palavreado, todo mundo é adulto aqui. Eu sou o team leader dessa merda aqui, eu tenho que fazer diferente, as pessoas têm... Mas ele tinha a pretensão de ser o amigão de todo mundo. Então, quando você quer ser o amigão, e você pode ser o amigão, mas você é meu amigo, mas você tem que fazer o que a gente combinou. Depois a gente sai, toma uma, depois das 6, tá tudo certo, faz aquele rap, dá aquela baixada na adrenalina, dá risada, fala mal do chefe, mas... Na hora H, ele tem que saber valer. E não é falar para as pessoas... Eu não acho que a gente tem que ser duro, tem que ser ríspido, tem que ser grosseiro. Mas a gente tem que se fazer entender. Agora eu tenho uma curiosidade, na verdade, né, / pergunta para os dois, assim. Eu queria saber como que funciona essa questão, por exemplo, do inglês, sabe? De ter uma outra língua referente. Isso é muito válido no mundo do trabalho hoje? Preciso dizer. Façam as honras. André fala fluentemente. Se você quiser um trabalho remoto hoje, você provavelmente vai querer ganhar numa moeda que vale mais do que o real para você ir para outros lugares. E para fazer isso, você precisa do inglês, é essencial. Você não vai conseguir viajar para outros lugares e viver outras experiências ganhando em real, a não ser que o seu salário seja muito alto. Mas o inglês é essencial para abrir muitas portas que você nem imagina, assim. Mas, assim, por você estar em outro país, você teve muita dificuldade no começo? Com certeza. A gente aqui no Brasil, eu acho que a gente sabe falar inglês. Com o cursinho que a gente teve no FISC, ou Wizard, ou alguma outra escola de inglês. Até a pessoa que realmente chegou no último nível e tem lá todos os certificados de inglês, ela vai chegar lá e vai sofrer. Porque a gente não aprende inglês aqui do jeito que é falado lá. Mas como seria o inglês de lá, assim, basicamente? É mais puxado? Como funciona? Tem muita gíria, tem muita coisa... Eu vou te dar um exemplo. Quando você chega em algum lugar, você não chega... Olá, tudo bem com você? Sim, sim. Né? A gente não fala isso. Fala, oi, tudo bem? Sim. É uma forma mais informal de falar. E isso a gente não aprende aqui. Quando a gente chega lá e começa a entender como as coisas funcionam, como você vai no mercado ou num restaurante e começa a pedir algumas coisas, no trabalho mesmo, assim.
Eles falam muita gíria, muita gíria. Não é nada formal o jeito que eles falam. Então, até você começar a pegar vocabulário, você conseguir internalizar isso para você conseguir falar do jeito que eles falam, é bem complicado, assim. É um processo bem longo. Sim. E essa parte da questão cultural também, porque, assim, entre Brasil e Europa é uma diferença enorme, assim, tanto questões de educação e tudo mais. Você sentiu, assim, muita diferença? Tem bastante diferença, principalmente porque eles são mais frios, eles são muito mais diretos. Isso que a Selma estava falando de, tudo bem você ser amigo aqui, mas depois tu vai num rap e tal. Lá eles separam 100% o profissional do pessoal. Se você está no trabalho, você está trabalhando, o cara vai te cobrar, mesmo que você seja amigo dele. E depois que acabou o trabalho, vida normal. Uau. Não é aqui. Aqui no Brasil, a gente mistura muito amizade com um profissional. Sim, muito. Então, até que os nossos principais círculos de amizade aqui no Brasil são do trabalho. Lá não. Lá o pessoal nativo, lá canadense, americano, os círculos de amizades deles são pessoas que vieram do colégio, da faculdade. É difícil eles construírem um círculo de amizade no trabalho, justamente porque eles têm essa divisão bem concreta de que isso aqui é profissional. Isso aqui, ninguém está aqui para ser amigo de ninguém. Sim. A gente está aqui para cumprir um objetivo em comum. Você também comentou que você lida com pessoas com culturas diferentes, né? Sim. Como que é para você lidar com isso no seu dia a dia? É bem enriquecedor, não é ruim. Mas você acaba passando por algumas situações um pouco chatas, porque você não consegue entender se a pessoa está brincando, se a pessoa está falando sério. O jeito de falar é diferente. Então, é enriquecedor porque você aprende a lidar com outras culturas, com chineses. Chineses é incrível, assim. Parece ser meio clichê, mas você consegue determinar muitos comportamentos em comum em algumas culturas, assim. Você vê que o chinês, por exemplo, ou ele vai ser muito ou ele vai ser muito grosso. Eles geralmente são muito grossos e indiretos. Mas o canadense não. O canadense ele vai tentar... Ele é o famoso passivo-agressivo. Passivo-agressivo. O modo padrão do canadense lidar com pessoas é passivo-agressivo. Então você está sempre ali pisando em ovos com eles, porque você não sabe se ele está sendo bonzinho ou se ele está sendo irônico, ou se ele está querendo te dar um tapa com uma luva, entendeu? Então, até você aprende assim, na pós que eu fiz, a gente aprendia comunicação em negócios. É como escrever um e-mail num ambiente profissional e como você lidar com comunicação no geral, né? Escrever uma carta, etc. Então, e no e-mail, eles têm um padrão de escrita de e-mail, que é você abre o e-mail, agradece ou fala alguma coisa boa. Quando você quer pedir alguma coisa, dar algum feedback, por exemplo, você agradece, fala alguma coisa boa, fala muito obrigado por isso, mas tá aqui a crítica e muito obrigado de novo, ou fala mais algum elogio para fechar o e-mail bem direto, né? E acabou. Entendi. Eles são assim. Nossa. E Selma, como funciona essa questão do inglês, do espanhol? Olha, presencialmente? É sempre bem visto um currículo com alguém que tem uma segunda língua. Tá? No mercado financeiro, interior de São Paulo, interior do Brasil, se usa? Não se usa. Para atender agências de varejo, não se usa. Porém, cada dia mais as terminologias vêm em inglês. Então, assim, as expressões a gente tem que saber. Né? Sempre tem uma palavra da moda, vai ter sempre uma palavra da moda, né? Os mindset da vida, Muito. os brainstorms, os Deadline. stakeholders, Uma call, vamos fazer uma call. accountability. Se eu devo estar falando tudo errado aí, mas eu estou falando mais ou menos como a gente tá falava. falando certo. Enfim, e agora eu aposentei no banco, né? Eu não contei essa parte para vocês que eu saí do banco aposentada, né?
Então, eu aposentei. Com 32 anos, eu saí aposentada. E eu estou trabalhando novamente. E voltei a trabalhar com o mercado financeiro, agora como agente autônoma de investimento, pelo BTG. E lá é que vocês veem inglês. Se eu achava que no varejo não tinha inglês, agora lá eu vejo inglês. Então, assim, primeiro, o mercado está se padronizando, que a gente não tinha esse padrão antes, então isso é uma tendência de padronização de expressões, até para facilitar. Mas a linguagem dos Faria Limers lá é forte no inglês. Então, eles usam muito, e eu acho que o mundo caminha para isso, para a gente ter essa padronização do ponto de vista profissional, tá? E é importante você, pelo menos, saber. Eu, toda hora, estou lá no Google vendo o que está falando, porque eu posso não saber, mas eu pesquiso. Google me ajuda. Ou seja, não tem inglês, sou doida para fazer um inglesinho, mas é como uma distração, como um exercício aí mental, mas é importante, tá? Eu acho que abre portas. Mas você acha assim que presencialmente as pessoas estão dominando bem o inglês? Não. Ou você acha que está muito fraco ainda? Não estão. Ainda é muito superficial. O André foi muito claro com isso. A gente pensa que fala, mas não fala. Aqui eu acho que é o The Books on the Table mesmo. Quando eu trabalhei por 5 anos numa empresa em São Paulo, e a gente tinha muito contato com colombianos, porque a empresa tinha uma filial na Colômbia. Então a gente lidava diariamente com os colombianos, e a gente tentava falar ali um portunhol, às vezes falavam inglês ali para tentar se comunicar com eles. E aí, é o que eu falei, a gente achava que falava inglês. E não falava. Falava literalmente. Quando chega lá, a gente vê o que é o inglês real, assim. Então, assim, mesmo falando de TI, hoje o mercado norte-americano está muito aquecido. Então, tem muita gente no Brasil começando a trabalhar remotamente para empresas americanas e prestando serviço para empresas norte-americanas. Precisa ter um inglês perfeito? Não. Pode ter um inglês intermediário, mas precisa ter um inglês, no mínimo, bom. E uma outra questão também sobre home office. Na sua opinião, você acha que tem bastante vaga assim para fora? Muita. Que é um mercado, porque assim, é um mercado muito amplo. Então, assim, você acha que é viável assim para um brasileiro? Porque assim, no Brasil, infelizmente, essa questão do presencial tá muito saturada, né? Então, assim, tá difícil conseguir um emprego. Então, você acha, assim, que o home office seria uma alternativa? Com certeza. Hoje, para desenvolvedores de software, hoje, não existe melhor mercado do que o norte-americano. Principalmente para quem está no Brasil. Hoje, se você for bom no que você faz, se você tiver um inglês minimamente bom, você vai ganhar em dólar. Uau. Tem muita procura, muita. Assim, muito mais do que a gente imagina. Tem muita gente indo embora e o mercado brasileiro não está conseguindo dar conta. Porque eles não conseguem igualar o salário. Sim. Porque você não vai conseguir competir com um cara que ganha, sei lá, 25 mil reais, 30 mil reais trabalhando para fora. Selma, você já teve essa experiência de trabalhar remotamente? Nesse cenário pandêmico, você passou por... Trabalhei e para mim foi... E hoje esse meu trabalho me permite trabalhar remoto, tá? Isso que eu tô hoje. Embora a gente esteja num outro momento, que agora você, né, consegue sair, visitar clientes, tudo, mas eu trabalhei sim e eu me sentia totalmente absorvida pelo trabalho dentro de casa. Estendi a minha jornada. Quando eu vi, eu estava parando, era 7h30 da noite. Invasivo no teu horário de almoço, tá? Então, assim, e quando eu preciso trabalhar em casa, eu tenho essa dificuldade maior de concentração, porque toda hora eu saio, eu vou na cozinha, ou eu vou ver que eu preciso, não consigo me desligar da rotina da casa. Então, eu tenho bastante dificuldade com o trabalho remoto, mas isso é uma coisa pessoal minha. Mas eu tenho uma facilidade também de fechar negócios por telefone. Então, isso me ajuda bastante eu tenho um bom poder de convencimento, de argumentação, né? Isso sempre na linha da coerência que eu falei para vocês. Tem que ter um racional. Se você consegue seguir aquela linha de raciocínio, você consegue um bom resultado.
Mas eu tenho dificuldade do trabalho em casa. Eu acho que ele me invade enquanto pessoa. Eu não consigo separar muitas coisas. Isso é uma coisa minha. Isso é bem comum. Isso é bem comum. Tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho. Porque senão você acaba misturando. E que nem eu falei, poxa vida, eu não precisava ir avançar até 7, 7:30 da noite, né? Não precisava ter meu horário ali, comer e voltar correndo. E aquilo foi... Eu não percebia, eu estava naquele ritmo. E essas dificuldades que você comentou que tem por telefone, quais seriam basicamente que você enfrenta? Objeções? Isso. Então, primeiro a pessoa precisa saber quem você é. Às vezes, quando você liga, eu tenho mais assertividade quando eu já conheço a pessoa presencialmente, num segundo contato por telefone. A gente chama de cold call. É isso, a primeira conversa fria. Cold call, né? Cold call, quando você liga para uma pessoa sem conhecer ela, fazer uma abordagem sem nunca ter visto. Olha, e hoje eu vi o teu menino trabalhar lá com a gente, faz isso super bem. Ele liga, ele parece um atendente de telemarketing, assim, faz aquilo numa... Olha, tudo bem, eu sou fulano, aqui, tá lá, você está numa lista nossa. Então, assim, eu acho que é muito pessoal isso. E ele faz isso bem. O pessoal estava lá impressionado com a capacidade dele de fazer isso. Mas eu consigo um bom resultado sempre no segundo contato. A pessoa precisa saber quem eu sou. Legal. E também, assim, na sua opinião, você acha que um dia as agências bancárias vão deixar, assim, de existir por conta dessa tecnologia que está vindo? Porque é uma questão também da indústria 5.0, que está, assim, vindo com tudo. Você acha que pode saturar esse mercado um dia? Olha, eu acho que, olhando o mercado brasileiro, não sei se vocês sabem, nós somos referência em nível mundial no mercado financeiro, na área de tecnologia financeira, né? Nós somos o mercado mais eficiente financeiro do mundo. O mundo inteiro vem aprender a fazer banco aqui com a gente, tá? Isso é fruto da era da hiperinflação, que a gente precisou se aperfeiçoar para não perder o time, porque até compensar um cheque ele já tinha outro valor, né? Então, eu acredito que agências grandes, agências físicas, eu acho muito difícil algum banco hoje nascer físico. Acho bem difícil. Acho que os bancos tão físicos estão fadados, isso é uma opinião muito pessoal minha, tá? De quem está vivenciando o mercado e vê, porque o custo de uma agência ela é muito alta. Muito alto, é altíssimo o custo físico, o custo de manutenção, seja ela do próprio prédio, seja ela da tecnologia, o custo de pessoas, tudo que envolve custos de uma agência é muito alto. E ao passo que hoje o cliente, as novas gerações já não querem tanto esse atendimento presencial, entendeu? A tendência hoje é atendimento presencial para alta renda e os demais segmentos de varejo, a renda um pouco menor, se autoatender. Então, eu não acredito que no Brasil a gente vai ter expansão de agências mais. Nós vamos manter os 5 grandes bancos que a gente tem, 2 públicos e os 3 privados, né? Banco do Brasil, Caixa, Santander, Itaú e Bradesco com agências físicas, né? As cooperativas ainda estão trabalhando com agências físicas, expandindo agências físicas, mas acho que é muito pessoal, eles já têm uma veia para contas digital, mas ainda não está muito claro isso. Eles ainda têm um tema de risco que eles ainda não estão preparados para absorver. Então, eles não exploram muito isso. Mas os grandes bancos que estão nascendo agora, né, os Nubank, os Banco Pan, Sofisa, enfim, esses bancos, eu não acredito que a gente vai ver banco com porta aberta, não. Eu acho que a gente não... Isso... Num futuro aí não muito longínquo, a gente não vai ter mais, não. Selma, e com essa modernização dos bancos, né, Nubank, aplicativo de banco, etc., houve muitas demissões? Olha, o mercado enxugou, mas aí o mercado absorveu essa mão de obra em outros setores. Por exemplo, as fintechs, porque eles querem pessoas com experiência. Né? Então, assim, essas pessoas que saíram de banco com a redução, as agências foram reduzidas drasticamente. Quando eu entrei no banco em 88, para você ter ideia, a agência tinha 36 funcionários em Mirante do Paranapanema. Hoje, se tiver 5 funcionários em Mirante, eu duvido que tenha mais que isso, entendeu?
Mas isso foi foi gradativo, porque houveram muitas aposentadorias, então foi meio que gradativo, não foi da noite para o dia. Mas, e recentemente, os bancos têm realmente dado uma ajustada aí no quadro, sim, com tecnologia. Legal. E André, eu gostaria de saber como que foi para você lidar com a distância em relação à família, amigos e tudo mais. Você sentiu, assim, muita falta, assim, no começo? Desde o primeiro dia. Essa é a parte mais difícil de morar fora, sem dúvida. A distância de família. A nossa decisão de mudar para Toronto agora, inclusive, é para amenizar um pouco isso. A gente tinha ido para Vancouver, e Vancouver tem uma diferença de 5 horas, ou pode chegar a 6 horas no ano. Então, sei lá, na hora do almoço lá, 3 da tarde lá, já era 9 horas da noite aqui. Então a gente perdia muitas horas de contato com a família, né, durante o dia. Era bem difícil a comunicação. E você também comentou também sobre a questão da pandemia, que você ficou 2 anos longe. Como que foi para você lidar com isso tudo? Foi bem difícil. Não vou mentir que hoje em dia videochamada ameniza bastante, assim. A gente conseguia se falar quase que todo dia com a família, mas viver longe é muito bom, mas ao mesmo tempo é bem ruim, assim. A distância da família é um negócio bem, bem complicado. Então, assim, a gente tentava amenizar de alguma forma com videochamada e até por isso que depois de 2 anos preso, a gente tentou ficar aqui o máximo de tempo que desse. Então, a gente está aí quase 5 meses que a gente está aqui, aproveitando família, né, e revendo amigos e tentando aproveitar todos os momentos que a gente perdeu durante esses 2 anos. Mas agora, com a cultura da empresa sendo um pouco mais flexível com o trabalho remoto, talvez isso melhore, né? Porque como a empresa não tinha muita cultura remota, eu não conseguia sair de lá e vir para cá e ficar alguns meses. Sim. Né? Ficava no máximo 1 mês de férias e trabalhava 1 semana remota, alguma coisa assim. Agora não, agora eu posso falar, olha gente, estou indo para o Brasil, vou ficar 2 meses lá trabalhando e eu posso vir ver a família. Mas assim, você pretende continuar com essa vida de nômade digital? Não. Por quê? Porque para ser um nômade digital, você tem que abdicar de muita coisa como uma rotina. Você perde totalmente a sua rotina. Né? Então, a gente vindo para o Brasil, a gente não tem a nossa casa, né? A gente não tem o nosso lugar, a gente não tem... a gente já passou por 3 academias diferentes, né? Então, no Canadá, eu estava acostumado a acordar às 7 horas, ir para academia às 8, principalmente durante a pandemia. Voltava para casa, começava a trabalhar, terminava de trabalhar, ou ia no mercado, ou ia alguma coisa. Tinha rotina, todo dia tinha a minha rotina ali. E ser um nômade digital é um pouco complicado, assim. Principalmente se a gente fala de nômade digital 100%, que é a pessoa que trabalha, que tem independência geográfica, que ela trabalha e vai viajando conforme o tempo vai passando, né? Fica 1 mês no Brasil, 1 mês vai para a Argentina, 1 mês... Se adaptar a culturas diferentes é um negócio muito complicado, emocionalmente, psicologicamente, bem complicado, assim, se adaptar a coisas novas. Então, assim, ficar mudando toda vez é bem estressante. Né? Sim. Eu queria saber da Selma, o que você acha da gestão de pessoas sendo feita remotamente? Se ela pode ser tão eficiente quanto o presencial? Olha, eu acho que você vai ter que ser um pouco mais detalhista, né, na questão da produtividade, no acompanhamento, né, e a proximidade com a pessoa, independente da tela. Se você tiver proximidade, você vai conseguir fazer a gestão. Se a pessoa se fecha, a gestão não acontece, né? Seja do liderado com o líder ou do líder para o liderado. Tem que ter proximidade. Porque a gente consegue fazer vínculos mesmo que eles sejam eletrônicos, né? O André aqui citou uma situação de que a videochamada ajudava muito.
Então, a própria a conferência ali que você faz com o seu liderado, você tem que ter percepção do todo ali, né? Às vezes você e ver o impacto que tá. Você percebe, às vezes, só de conversar. Quando você liga para uma pessoa que você fala bom dia, o bom dia que ela te responde, você já percebe como ela tá. Então, tudo isso tem que ser observado, né? E para não dar impacto na produtividade, porque empresas são constituídas para dar lucro, né? Só que empresas são feitas por pessoas e a gente precisa ter um pouco de empatia, né? E saber que do outro lado tem uma pessoa que tem sentimentos e ter esse respeito. Só que você tem que é uma tênue linha entre você saber respeitar a pessoa e a pessoa achar que você está sendo manipulada, né? Boazinha. Então, você tem que ter essa situação bem de e essa percepção quando você tem e deixar isso muito claro para a pessoa. Quando você se interessa por ela, que você quer, mas assim, tem que responder, tem que ter resultado. E você acha que uma demissão pode ocorrer remotamente? Eu acho um desrespeito. Eu acho desrespeitoso. Eu conheço demissões por telegrama. Telegrama é um instrumento extremamente formal, tá? E eu conheço demissões por telegrama. Acho isso um desrespeito. Você acha que além da demissão, tem algo a mais que tem que ser feito presencialmente? Que é indispensável? Olha, feedbacks eu acredito que quando são presenciais também são mais eficazes, mais eficientes, né? E eu acredito que as pessoas precisam se reunir de vez em quando. As pessoas precisam se ver de vez em quando. Porque quando você fica extremamente 100% digital, eu acho que é difícil você criar cultura na empresa. E como eu disse lá atrás, a empresa precisa ter uma personalidade. Ela precisa refletir a alma das pessoas que compõem aquela empresa. Ela precisa ter uma vocação, né? Então, eu acredito que o contato humano é muito importante. Vocês são de uma geração extremamente digital. E se não cuida, eu acho que isso fica tudo muito frio. Muito frio. Então, como é que eu falo de empresa humanizada? Como é que eu falo de empatia quando eu só uso instrumentos que tornam o relacionamento mais frio e mais distante? Então, eu acredito que existam momentos que a gente precisa estar próximo, sim. Na nossa empresa, a gente teve muita dificuldade para fazer brainstorm com todo mundo remoto. A gente viu o quanto uma sala com um quadro branco e várias pessoas na mesma sala não é a mesma coisa fazendo remoto do que presencial. Presencial é muito... As coisas fluem muito mais, né? Até ferramenta assim, digital para fazer brainstorming remoto é bem complicado, assim, bem limitante. Selma, eu gostaria de saber um pouco mais que você discorreu da sua carreira, né, na parte do banco. Eu queria saber qual que era o seu emprego quando você trabalhava no banco estatal e a partir do crescimento na parte do banco privado, como que você chegou na gestão de pessoas, né, e falou assim, essa aqui é a minha área, né? Como que foi suas primeiras experiências? Quando eu passei no concurso, você entrava como escriturário. O que é escriturário? Hoje, todo mundo chama gerente no banco, né? O banco te empodera com essa nomenclatura, chamando você de gerente. E isso tem mais um efeito psicológico do que, de fato, eles fazem o que eu fazia naquela época, que é atender o cliente, abrir a conta, vender o seguro, fazer uma aplicação. Era isso que eu fazia naquela época. E eu chamava escriturária. Trabalhava 6 horas e trabalhava no caixa também. Então... O caixa já era um outro momento, você já tinha um outro status ser caixa. Inclusive, você ganha um pouco mais para ser caixa por conta da quebra do caixa, né? Então, eu era escriturária. Foram 10 anos. Aí, nesse concurso que eu passei, eu fui ser supervisora. Então, eu supervisionava os escriturários, né? E aí, com a vinda do banco privado, eles fizeram várias seleções e começaram a selecionar as pessoas por competência. Essa é mais técnica, vai para a área operacional. Essa aqui
é mais falante, mais desenvolta, vai para a área comercial. E eu fui para a área comercial e com menos de 6 meses eu já me tornei gerente geral. E o grande desafio foi fazer gestão numa agência onde eu era a mais jovem. Eu era mais jovem e era gerente geral, então foi o meu grande desafio. Liderar essas pessoas que eram mais velhas que eu, que tinham mais tempo de casa, que todos moravam na cidade e estavam ali desde que entraram no banco. Pessoas que entraram e se aposentaram na mesma agência. Então, foi bem difícil. E fui contornando esses desafios aí, né? Engolindo muito sapo, porque não é fácil, né? E você vai amadurecendo. O dia a dia vai te forjando. Agora, uma última pergunta para os dois, para a gente fechar essa conversa maravilhosa que nós tivemos hoje. Eu gostaria de saber, assim, de vocês dois, se vocês acham que o trabalho híbrido seria uma forma viável, tanto para a parte do nômade digital, tanto para a parte do presencial. Vocês acham que seria algo, assim, facilitador para os dois mundos? Dependendo do contexto, sim. Como eu falei, assim, algumas reuniões foram bem impactadas pelo trabalho remoto, né? Brainstorming, principalmente. E esse é um modelo, inclusive, que a minha empresa vai começar a adotar. Claro que tem algumas pessoas ali que não estão em Vancouver, eu não vou estar em Vancouver, mas dentro do possível eles querem adotar o modelo híbrido e pelo menos ali todos os times terem a oportunidade de pelo menos uma vez por semana por escritório, para fazer alguma reunião, nem que seja ir para o escritório, fazer a reunião e voltar para casa, ou ficar o dia lá no escritório. Mas eu acho que dependendo da situação, é um meio termo bem interessante, assim. E você, Selma? Eu estou vivendo isso hoje, né? Eu posso ficar em casa, trabalho de casa e isso me ajuda bastante, porque quando eu não tenho agenda presencial, eu trabalho de casa e uso muito telefone, enfim. Economizo uma viagem, né? Porque eu moro em Pirapó para chegar até aqui. E esses dias, quando isso acontece, eu toco super bem. Então, porque esses dias são exceções, né? Então, eu tenho essa capacidade de me adaptar nesse dia, isso acontece super bem, mas o modelo híbrido, para mim, eu acho que funciona bem. Sim. Não dá para ser 100% home office, que para mim é difícil. Eu tenho essa dificuldade da concentração e tudo mais que eu já tinha dito, mas ele funciona em caráter de exceção, sim. Eu acho que a pergunta é bem boa. Para mim, funcionaria modelo híbrido, sim. Sim, ok. Sucesso, pessoal! Uma grande noite aqui, de muito conhecimento compartilhado. Obrigada, Selma. Obrigada, André, pela presença de vocês. Obrigada. Por compartilhar tanta coisa boa. Agregou muito conhecimento para nós. E finalizamos esse podcast. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, muito obrigada. pessoal. Foi um Sucesso prazer. para vocês. Obrigada. Sucesso.